A UF de Nova Friburgo vem realizando uma pesquisa sobre agrotóxicos e a sua relação com doenças como obesidade e diabetes. E quem vai falar mais um pouco sobre o assunto é a professora e pesquisadora Flora Milton. Flora, muito boa noite, seja sempre bem-vinda ao Zoom TV Jornal. Boa noite, obrigada. Flora, conta para o pessoal de casa como começou essa pesquisa. Essa pesquisa ela começou há pouco mais de um ano. A ideia veio de alguns estudos que já existem, publicados na literatura, que relacionam a exposição a agrotóxicos com o desenvolvimento de obesidade, diabetes e dislipidemia. Então, de uma forma geral, o que esses estudos fazem? Eles pegam estudam uma população que sabidamente está exposta aos agrotóxicos e outra que não está exposta e quantifica os agrotóxicos no corpo da pessoa, através de medição no sangue ou na urina. E então, tenta estabelecer a relação, se essas pessoas têm obesidade, diabetes, ou se elas vêm a desenvolver. Então comparam essas duas populações para ver se existe essa relação. Só que todo estudo tem suas limitações, e esse também tem, porque as pessoas elas estão expostas a vários fatores, além dos agrotóxicos, então não tem como você afirmar com certeza que é o agrotóxico que está produzindo esse efeito. Então, o nosso objetivo é trazer isso para o laboratório com uma condição mais controlada. E então, criar situações, a gente expõe ou não o agrotóxico. Então, a gente consegue estabelecer uma relação direta, tentando, então, complementar esses estudos já existentes. Qual fase vocês estão agora da pesquisa? Quantas etapas vocês vão precisar até também ter um estudo um pouco mais elaborado? Nós começamos esse trabalho em culturas de célula, que a gente chama de in vivo. Então, a gente adquire células, nesse caso são células de camundongo. Essas células a gente compra de bancos de células existentes já, e a gente coloca essas células em placas e essas células vão crescer, a gente fala que ela expande nas placas e a gente faz o tratamento. Posteriormente, a gente pretende realizar em animais. Então, em modelos animais, tem 2 modelos animais que nós pretendemos testar. Um é o zebrafish, que é o peixe paulistinha, e em camundongos também. Nós também temos uma pretensão de realizar em humanos, mas dessa forma. A gente tem que quantificar os agrotóxicos, né, na população que está exposta e então e avaliar se essa população ela tem ou se vai desenvolver esses problemas relacionados com a obesidade, diabetes, até mesmo dislipidemia. Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo? Você tem outro professor também e a equipe é formada por quantas pessoas? Bom, aqui em Nova Friburgo somos eu, o professor Leonardo, que ele é coordenador do curso de biomedicina da UF de Nova Friburgo. Nós temos um aluno de doutorado, um de mestrado e 4 alunos da graduação, de iniciação científica. E também nós temos um suporte de um professor pesquisador da Universidade de Brasília, que foi meu orientador lá durante a minha pós-graduação, e mais 2 pesquisadores também da Universidade de Brasília. Qual a importância de uma pesquisa dessa no cenário atual? Bom, o problema da obesidade é um grave problema tanto no Brasil como no mundo todo. A última pesquisa realizada mostra que o Brasil tem de 20% a 30% da população considerada obesa. E a obesidade está relacionada com outras comorbidades. Esse é o maior problema da obesidade, são as doenças que estão associadas a elas, principalmente o diabetes e dislipidemia, além de outras. Então, você entender quais são os fatores que podem levar a esse problema é muito importante. A obesidade é uma doença multifatorial, então não existe uma causa única, né? Os fatores ambientais, eles já são reconhecidos como fatores importantes que levam ao desenvolvimento dessa doença. E, paralelo a isso, a gente tem o grande consumo de agrotóxicos no Brasil. Então, a gente tem a população que está exposta porque trabalha com os agrotóxicos e a população que está exposta porque consome a água e os alimentos que estão contaminados com essas substâncias. Então, entender a relação disso é importante para se estabelecer
novas regras para regularizar esses produtos do Brasil, o consumo, controlar as concentrações, as doses usadas, enfim, para regulamentar o uso até mesmo de novas substâncias que podem ser regulamentadas. E Flora, os agrotóxicos vêm levantando um debate muito grande, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Em alguns lugares eles foram até banidos. Você estava falando dessa pesquisa, dessa relação, mas por enquanto vocês ainda não passaram para os humanos. Explica um pouquinho essa situação. Não. No Brasil, como você falou, que os de agrotóxicos foram banidos, no Brasil a gente utiliza vários agrotóxicos que já foram banidos em outros países, principalmente na Europa. Então nós escolhemos 10 agrotóxicos para testar inicialmente. Esses 10, eles são utilizados no Brasil, nos Estados Unidos, e somente 4 são utilizados na Europa. Na Europa eles têm um rigor maior quanto à regularização desses compostos. E realmente, assim, nós estamos numa fase inicial desse trabalho e nós não podemos afirmar que nesse momento, o que nós estamos vendo in vitro, num laboratório, num ambiente controlado, pode se aplicar aos humanos. Então, por isso que a gente tem que ir por etapas, né? Então, o trabalho é feito por etapas. Então, a gente, em vivo, primeiro observa se eles são capazes de induzir o acúmulo lipídico em células que são pré-adipócitos, células que têm a capacidade de se transformar em adipócitos. Então, depois a gente vai para um organismo mais complexo, então, porque uma célula ela é isolada, ela não tem relação com outros órgãos e outros sistemas. Então, a gente vai para um organismo um pouco mais complexo, então, o zebrafish e depois o camundongo. Então, e se a gente observar, então, se esses agrotóxicos eles podem ocasionar um acúmulo lipídico e quais deles, aí sim a gente pode ver se realmente na população humana que está exposta, se essa relação existe, porque aí a gente já vai ter visto no ambiente mais controlado que o agrotóxico pode sim levar ao acúmulo lipídico e talvez ao desenvolvimento de doenças que a gente observa na população exposta. A gente sabe que a pesquisa é muito minuciosa, vocês estão se empenhando bastante, vocês chegaram agora à segunda parte desse processo. Há uma previsão de término? A gente não tem uma previsão, a gente tem uma previsão para terminar essa primeira etapa. Então, até o final do ano, nós esperamos terminar o estudo com esses 10 agrotóxicos em células, visualizando, então, se e quais agrotóxicos podem levar ao acúmulo lipídico em células. Aí no próximo ano a gente pretende começar com os modelos animais. Então, assim, são 10 e a gente acaba tendo muito desdobramento disso. Então, a gente descobre alguma coisa, aí a gente vai investigar, a gente descobriu que promove o acúmulo lipídico, mas por qual mecanismo molecular? Então, a gente tenta entender como que esse agrotóxico atua quando ele entra na célula. Então, ele atua, existem estudos que mostram que compostos orgânicos, que a gente chama de desreguladores endócrinos, eles atuam modificando o DNA e que essa informação é passada para outras gerações. Então, a gente também busca entender se o agrotóxico causa acúmulo e como ele causa. Então, a pesquisa acaba, quando a gente descobre que promove acúmulo, a gente tenta entender por quê, como. Então, tem vários desdobramentos. Então, esse screening inicial, a gente pretende terminar até o final do ano. E uma coisa assim, muito interessante, que tem chamado até a atenção da gente, dos pesquisadores e dos alunos, é que nós pretendemos estudar 10, desses 10 nós já estudamos 6, e dos 6, 5 promoveram acúmulo lipídico. Então, e são compostos de classes químicas diferentes. Então, teoricamente, são compostos bem diferentes um do outro, e isso causou espanto na gente. E um deles causou um acúmulo assim, muito intenso, que é até o nosso candidato depois para a gente verificar então, em animais. Como os friburguenses podem contribuir ou participar ou estar juntos de vocês nesse processo? Então, nós já tivemos uma escola procurando uma colaboração. Primeiro, assim, abrir campo para os alunos, até de ensino médio, que têm interesse em participar, ir lá, conhecer o laboratório, entender como que a gente faz a pesquisa. E também a gente pretende chegar na população mesmo que faz uso desses produtos, entender quais são,
a quantidade e tentar relacionar a nossa pesquisa, porque o objetivo da gente é chegar depois na sociedade, nas pessoas, então a gente tentar relacionar o que a gente vê no laboratório e com a realidade da população. Tá certo, Flora. E a UF de Nova Friburgo é mais do que a graduação, tem também a pesquisa. Como que os friburguenses também podem ficar mais perto da universidade? Bom, eu acho importante, eu acho que ter uma universidade pública, um campus de universidade pública em qualquer cidade é um privilégio muito grande, porque além da graduação, aqui na UF a gente são 3 cursos de graduação, né, biomedicina, odontologia e fonoaudiologia. A gente tem também projetos de extensão que são voltados para a comunidade e a pesquisa, que são atividades voltadas, talvez não de uma forma direta, mas que gera benefício para a comunidade, para a sociedade como um todo também. Então, o campus da UF é um campus lindo, né? Tem lá o casarão. Eu acho que assim, é importante a sociedade conhecer onde que fica, o que é, quais os serviços que a UF oferece, mesmo porque quem sustenta a universidade pública são as pessoas, são os impostos das pessoas. Então, eu acho importante conhecer o que a gente faz e o que a universidade pode oferecer para a sociedade. Tá certo, Flora. Eu te aguardo no final do ano com o resultado dessa parte da pesquisa, uma pesquisa super importante dessa relação entre os agrotóxicos e as doenças. Agora vocês estão desenvolvendo essa questão nos animais e depois vão passar para nós humanos. E aí eu aguardo você no final do ano com esse resultado, pode ser? Pode, claro. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre o trabalho. Fica combinado, então. Obrigada pela sua participação. Boa noite.